Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Papai, diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar nessa noite, apresentamos aqui a Tua palavra a ser ministrada ao Espírito da Sua igreja, ao Seu povo, às nossas vidas. Que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu achar, o meu pensar, as minhas vontades, mas que seja o Teu Espírito Santo falando com a Sua igreja, falando com o Seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, revela-me, Senhor, o que está em oculto, revela-me o que o Senhor deseja que seja revelado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abre os olhos espirituais da Sua igreja, abre os ouvidos espirituais, convence, revela, ensina, exorta, repreende toda atuação maligna, toda atuação diabólica que queira roubar ou distorcer a palavra do Senhor nessa noite, Pai. Fala com o Seu povo, Senhor, fala com a Sua igreja, que diminua a mim para que o Senhor cresça. Eu me apresento como instrumento do Senhor nessa noite. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando ao nosso espírito. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? As palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido a igreja a se assentar. Igreja, abre comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Enquanto a igreja procura, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão nas redes sociais conosco. Sou a pastora Glaucia da igreja Ministério El Shaddai e vamos nos alimentar de uma palavra reveladora, fortalecedora e libertadora. Porque a palavra do Senhor é a verdade e ela nos liberta. Amém? Convido a todos vocês a ficarem conosco e abre o seu coração para que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade para falar. Amém, igreja? Todos encontraram? Igreja, hoje é culto Santa Ceia. Nós vamos participar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, que simboliza o pãozinho e o suco de uva. E o Senhor falou ao meu espírito hoje sobre arrependimento. Nós já sabemos que sem arrependimento ninguém verá a Deus. Diz a palavra do Senhor que sem arrependimento ninguém verá a Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessá-lo, arrepender e pedir perdão. Lá no capítulo 13 de Lucas, tem como título assim: arrependimento ou morte. Sabemos que a carne nos leva ao caminho da vida. Perdão, igreja. O Espírito nos leva ao caminho da vida. Mas a carne nos leva ao caminho da destruição. Então, se nós estamos sendo dirigidos pela carne, nós estamos seguindo para o caminho da destruição. Em outras palavras, para a morte. Morte espiritual. E o caminho da vida, o caminho de Jesus que nos leva à vida, é o caminho do arrependimento. Amém? Então, o caminho da vida está em Jesus, está em se arrepender, está em você confessar os seus pecados diante do Senhor, pedir perdão a Ele com arrependimento. Quando nós sabemos que se nós vivemos no Espírito, estamos agradando a Deus, nos arrependemos, fazemos o que agrada a Ele. E se estamos vivendo na carne, estamos caminhando para a destruição, fazendo algo que desagrada a Deus. Por isso que aqui está escrito, arrependimento ou morte. Viver no Espírito ou viver na carne. Seguir o caminho da vida ou seguir o caminho da destruição. Sabemos que para seguir o caminho da vida, precisamos andar no Espírito. E para andarmos no Espírito seguindo o caminho da vida, precisa haver arrependimento. Amém, igreja? Entende que uma coisa puxa a outra. Não tem como você fechar um capítulo ruim da sua vida se você não consertar ele antes. Não tem como você pôr um ponto final num capítulo ruim da sua vida sem você zerar ele com o arrependimento. Exemplo, eu faço o que desagrada a Deus,
mas hoje eu decido não fazer mais. E assim, acabou? Não. Você se humilha diante da presença do Senhor, confessa a Ele o que você fez, pede perdão a Ele, aí sim, Ele vai te perdoar porque você se arrependeu, Ele põe um ponto final e o outro dia é uma nova história, um novo capítulo, uma nova vida. Amém, igreja? Isso, igreja, vale para toda a nossa vida, não somente espiritual, porque tudo que nós deixamos para trás, nós temos que voltar para resolver. É assim. É assim com Cristo. Quando nós ofendemos alguém, o que o Senhor nos fala? Vai lá, pede perdão. Não é assim? Quando você faz alguma coisa de errado, o Senhor fala o quê? Vai lá, resolve, se conserta. Então, tudo que nós deixamos para trás, sem terminar ele conforme a palavra de Deus, o que o Senhor nos ensina, nós temos que voltar lá e resolver. E é a mesma coisa, quando nós pecamos e fazemos o que desagrada ao Senhor, nós precisamos, para encerrar esse capítulo e começar a fazer o que agrada a Deus, arrependendo-se, pedindo perdão a Ele. Porque tem pessoas, igreja, que elas são tão cheias de si, são tão arrogantes, são tão orgulhosas, que elas não se dispõem a se apresentar diante do Senhor e se humilhar. Ela sabe que está errada, ela sabe que fez errado, mas ela não quer pedir perdão. Mas ela não quer ir diante do Senhor e confessar que ela errou e pedir perdão. Mas ela quer começar um novo capítulo. Ela quer começar uma nova história. Ela quer começar a fazer o que agrada a Deus. Mas antes de tudo isso, ela tem que voltar, se quebrantar, se render diante dos pés do Senhor e se arrepender de verdade, pedir perdão ao Senhor, se humilhar, confessar o seu pecado. Aí sim, o Senhor vai perdoar, vai botar um ponto final e vai começar um novo capítulo, uma nova história. Tem pessoas que têm dificuldade. E essas pessoas que têm dificuldade de se humilhar diante do Senhor, falar: Senhor, eu errei. Eu confesso, eu falei o que não devia, eu pensei o que não devia, eu fiz o que não devia, eu desagradei fulano, eu maltratei, eu fiz o que não agrada o Senhor. Eu peço perdão, me perdoa, Pai. Não conseguem. Porque o coração está fechado, o coração está duro, estão cheios de orgulho, cheios de arrogância. E a palavra do Senhor diz o que, igreja? Que Deus, o Senhor dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Então, uma pessoa que age dessa forma, ela está boicotando a própria vida. Ela está trazendo problemas para a sua própria vida. Por isso que logo no nome do capítulo já diz, o título já diz, arrependimento ou morte. Viver no Espírito, seguir o caminho da vida, ou seguir o caminho da carne, da destruição e da morte. Mas antes de seguir o caminho da vida e viver no Espírito, precisa haver o arrependimento. Lá no versos 1 diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Foram fofocar para Jesus, em outras palavras. Viu, Jesus? Olha o que Pilatos está fazendo. Ele está misturando o sangue de alguns dos galileus com o sacrifício, Senhor. Viu, Jesus? Ele está fazendo isso. Ele está agindo dessa forma. Ele está fazendo isso. Isso é errado, Senhor. Isso não pode. Eles foram falar com Jesus, apontar e dizer para Jesus. E aí o Senhor Jesus respondeu, lá no versos 2. Ei, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? O Senhor disse: nós pensamos que aqueles homens que morreram, o sangue derramado deles, fazia deles pessoas mais pecadoras do que aqueles que estavam falando com Jesus. Falou assim: olha, vocês vieram falar para mim do sangue dos galileus que estavam sendo misturados, mas vocês estão se achando o quê? Perfeitos?
Que vocês estão se achando que eles são piores do que vocês, e vocês são melhores do que eles, que o seu pecado é menor que o dele, e o deles era um super pecado. Ele disse, Jesus respondeu, vocês pensaram que os galileus eram mais pecadores que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira, o que o ser humano faz? Viu? Fulano está passando por isso porque pecou. Fulano está vivendo isso, olha, porque está em pecado. Foi isso que aqueles homens diante de Jesus falaram para Jesus. Viu? Aquele homem lá sofreu daquele jeito, derramou aquele sangue porque ele estava em pecado. E o Senhor Jesus falou para ele assim, vocês acham vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Versos 3. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que o Senhor Jesus disse? Que não é diferente para ninguém. Não é diferente para ninguém. Todo mundo que não se arrepende, sofre, perece. Ele disse assim, olha, todos aqueles, não vai ser diferente para você, fulano. Se você também fizer o que desagrada a Deus, você não é melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Se você fizer o que desagrada ao Senhor e não se arrepender, vão perecer. Então o sangue deles, a maneira como eles sofreram, não é porque eles eram mais pecadores do que vocês. Porque se vocês pecarem como eles, vocês vão sofrer também. Amém, igreja? Isso é a balança do Senhor. Ele é justo e não é diferente para ninguém. Amém? Não é porque nós lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, que nós vamos plantar e não vamos colher. Que nós vamos escolher caminhos que desagradam ao Senhor e vamos andar nos caminhos que desagradam a Ele e não vamos sofrer as consequências. Ele está falando assim, olha, mas se não se arrependerem todos vocês, também perecerão. Se nós, que estamos buscando o Senhor, se não houver arrependimento quando nós pecamos e não nos converter dos nossos caminhos, certamente eu e você vamos perecer. Vamos sofrer as consequências daquilo que nós escolhemos. E o que nós escolhemos? Não se arrepender. Amém, igreja? O arrependimento é como uma chave. Ele abre porta e fecha a porta. Ele abre a porta para a reconciliação e fecha a porta para a condenação. Amém? Você pode usar o arrependimento para se reconciliar com o Senhor, ou você pode usar a falta de arrependimento para ser condenado, para perecer. Então, o arrependimento você está fazendo por você, pela sua vida. E nós não seremos diferentes de ninguém. Amém, igreja? Se nós errarmos e fizermos o que desagrada ao Senhor, certamente vamos colher as consequências. Foi o que o Senhor Jesus disse para aqueles homens que foram lá. Olha, os galileus, o sangue deles. Ele falou assim, olha, vocês estão achando o quê? Estão achando o quê? Porque eles morreram e sofreram daquela forma que o pecado deles era maior? Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Amém, igreja? Então precisa haver um arrependimento das práticas, das atitudes, daquilo que nós fazemos para nos reconciliar. Precisamos botar um ponto final da forma que agrada ao Senhor, nos humilhando, confessando, nos arrependendo, mudando as nossas atitudes e começando a fazer o que agrada ao Senhor. Porque tem pessoas que pecam, igreja, fazem o que desagrada a Deus e fingem que nada aconteceu. E começa a colher, começa a perecer. E muitas vezes se faz de nécio, finge que não sabe por quê. Tudo isso por falta de humildade. Falta de confessar, se arrepender, pedir perdão. A própria pessoa que vive dessa forma, que age dessa forma, ela está trazendo sérias consequências para si mesma. E nada vai resolver, igreja. Um exemplo. Alguém chega para mim e pede oração, ou para qualquer outra pessoa, pede oração. Essa pessoa fez o que desagrada ao Senhor. Fez algo que desagradou a Deus. Ela pode pedir para quem ela quiser oração. Enquanto ela não se arrepender e pedir perdão, vai fluir o pedido, a oração vai fluir, igreja? Não. Ela mesma põe uma trave, pode
pode orar quantas vezes for desejado. Ora, ora, ora e nada vai acontecer. Porque ela fechou a porta. Porque ela não se arrependeu. Porque ela não se humilhou. Porque ela não confessou. Porque ela não pediu perdão. Igreja, às vezes as pessoas confundem. Deus está acima de tudo e de todos. A nossa oração não está acima de Deus. Amém, igreja? Deus responde às nossas orações segundo a vontade dEle. Por isso que nós oramos muitas vezes e não temos resposta. Porque não depende da nossa oração. Depende da vontade de Deus, se agrada ao Senhor entregar aquela resposta, conceder aquele pedido segundo as atitudes da pessoa pela qual foi apresentada a oração. É dessa forma. Esse é o Evangelho. A nossa oração, a minha pessoa, a pessoa de qualquer fulano aí não está acima da pessoa de Deus. A minha oração, a oração de qualquer um de nós não está acima dele. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, conforme ele quer. E para ele querer e fazer conforme a vontade dele, mas para ouvir e responder às nossas orações, as pessoas precisam dar condições a ele. As pessoas fazem tudo o que desagrada ao Senhor. Não se humilha, não se arrepende, não confessa, não pede perdão. Finge que nada está acontecendo e sai pedindo oração. Vai ter resultado? Não vai. Oração de ninguém vai subir e vai ser respondida. Porque eu não vejo, mas o Senhor vê. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, quando nós não nos humilhamos, enquanto nós não nos arrependemos, enquanto nós não confessamos, nós pereceremos. O Senhor ele disse claro, aquela pessoa, ela sofreu, mas se nós não nos arrependermos, também sofreremos. Porque a palavra do Senhor é justa, é para todos. Aí ele disse assim lá no versos 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes da terra? Vocês pensam que aqueles que morreram eram mais culpados, é isso que o Senhor está falando, do que os outros, só porque eles morreram? Não tem pecadinho, não tem pecadão. Porque esse pecado é leve, o tratamento é leve. Porque o pecado é grande. Não, é pecado para o Senhor, é pecado. E eu pecando, você pecando, ou uma pessoa que não conhece a Cristo pecando, vai sofrer as consequências e colher os frutos que o Senhor diz, perecer. A diferença de nós para aqueles que estão lá no mundo é que nós nos arrependemos, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa e cancela o poder de Satanás, a autoridade que nós demos a ele através do pecado. Mas a pessoa que está lá no mundo, ela continua no pecado, ela continua fazendo o que desagrada a Deus. Ela não conhece Jesus como nós conhecemos, que nos perdoa e cancela toda a fúria de Satanás contra nós. Elas vivem debaixo daquela maldição, daquele peso, dia e noite. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. E daí Ele tira o jugo de cima dos nossos ombros. Ele tira o peso, tira o fardo, tira a condenação. Embora nós vamos plantar e vamos colher. Então, pecamos, nos arrependemos, não significa que nós não vamos colher, nós vamos. Mas quando nós nos arrependemos, nós temos o perdão do Senhor. E Ele nos traz refrigério, nos traz paz, traz uma reconciliação. Então, nós colhemos, mas reconciliados com o Senhor em paz. Se assim nós permanecermos e continuarmos fazendo o que agrada a Ele. Amém, igreja? Eu lhes digo, verso 5, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O Senhor Jesus estava dando exemplo de pessoas que sofreram e morreram, e de pessoas que estavam apontando fulano, aquele pecou, aquele morreu e por isso ele estava em pecado, o pecado dele era maior.
O Senhor não faz acepção de pessoas. Pecado é pecado. E se nós pecarmos, também pereceremos. O Senhor estava mostrando para eles, se vocês pecarem, vocês também vão perecer. Não é diferente para aqueles que morreram lá, que a torre de Solé caiu sobre eles. Não é diferente para aqueles que os galileus, o sangue dos galileus, aqueles que morreram. Não é diferente, eles pereceram e se nós pecarmos, nós também vamos perecer. Então contou esta parábola. O Senhor Jesus contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto na figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. O que o Senhor estava falando? A árvore que não dá frutos é cortada. E para nós darmos frutos, nós precisamos andar no Espírito e fazer o que agrada ao Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados. Porque aí nós vamos mostrar que estamos no Espírito e não na carne. E quando nós damos frutos da carne, quando nós não damos frutos para o Senhor, quando nós não fazemos o que agrada a Deus, somos comparados como uma figueira que não dá fruto. E quando nós não damos frutos, nós desagradamos ao Senhor e a árvore é cortada. Então isso significa o quê? Que é cortado relações, é cortado comunhão, é cortado intimidade. Porque a pessoa não está dando frutos para o Espírito Santo de Deus. Não está dando frutos para o Senhor. Então ela é cortada. Não é cortada. Quando nós fazemos o que desagrada ao Senhor, nós perdemos a comunhão com o Senhor. Nós escolhemos nos afastar dele. Então nós estamos cortados. Amém, igreja? E quando nós reconhecemos que pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão para Deus, e o Senhor nos perdoa, nós nos reconciliamos. E quando nós estamos com relacionamento com o Senhor, é automático, nós vamos viver dando frutos. E assim a nossa árvore não é cortada. Amém, igreja? E tudo isso gira em torno do arrependimento. Por isso que o Senhor diz para vivermos no Espírito e caminharmos no caminho da vida. Para vivermos no Espírito e caminharmos no caminho da vida e darmos frutos que agradam a Deus, precisa haver o arrependimento. Agora, se nós escolhermos o caminho da carne, nós vamos andar no caminho nós vamos fazer o que agrada a carne, nós vamos andar no caminho da destruição e nós vamos para a morte. Então, o arrependimento precisa ser algo essencial na vida de um cristão. O arrependimento tem que ser essencial. Não esqueça, igreja. Deus, o Senhor, dá graça aos humildes e Ele resiste aos soberbos. Há pessoas, sim, que elas querem viver o novo do Senhor, mas elas não se humilham e nem se apresentam diante do Senhor, confessando o seu pecado, se arrependendo, pedindo perdão para começar uma nova história. Há pessoas que não se dispõem a falar, Senhor, eu pequei. Se arrepender, ela não se arrepende. E por isso o Senhor resiste ela. E por isso ela está caminhando para o caminho que vai perecer, que é o caminho da destruição. E às vezes nós estamos dentro da igreja, como o Senhor disse, olha, não importa, para todo mundo é assim. Não é porque eles morreram e sofreram, que se você não fizer o que desagrada a Deus e pecar, que vocês também não vão perecer. Não importa se estamos dentro da igreja ou não. Podemos estar dentro da igreja e não sermos humildes, e não nos arrependermos e não confessarmos os nossos erros ao Senhor, que Ele vai pegar leve conosco. Isso não basta para o Senhor, nós estarmos dentro da igreja e fazermos o que desagrada a Ele e fingir que nada está acontecendo. Nós precisamos ser humildes, igreja. Nós precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender dele e voltar e fazer o que agrada a Deus.
O arrependimento é vida. Dói. Você confessar o seu pecado, você confessar o seu erro, tem pessoas que dói, mas vai trazer vida e vai te pôr num caminho de vida. Vai te levar à vida, vai te levar a viver no Espírito e andar pelo caminho que agrada ao Senhor. Amém, igreja? Você se arrepender, você vai estar agradando a Deus. E quando nós agradamos a Deus, o Senhor se agrada de nós. Quando nós agradamos ao Senhor e fazemos o que agrada a Ele, nós somos abençoados. As nossas orações sobem, o nome dEle é glorificado, mas Ele também nos ouve. Agora, quando nós desagradamos a Deus, somos como uma figueira que não dá fruto. É cortada as relações. Por isso que o Senhor disse, arrependimento ou morte, viver no espírito ou na carne, andar no caminho da vida ou da destruição. E a nossa vida mostra para o Senhor que caminho nós estamos andando. Será que somos uma videira que dá frutos para o Espírito Santo, porque nós escolhemos viver no espírito e andar em arrependimento, agradando a Deus? Ou será que somos uma videira que escolheu viver na carne, escolheu viver no caminho da destruição e não damos fruto nenhum? Teremos a nossa conexão, a nossa conexão, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus cortados. Sem relacionamento, porque Ele não pode agir. Então, igreja, o arrependimento é essencial nas nossas vidas. Amém? A falta de arrependimento excede a soberba, o coração duro, a arrogância, e nos leva para um caminho onde há sofrimento, onde pereceremos. Amém? Então, vigia, analisa a sua vida, analisa os seus passos, analisa os seus caminhos, analisa o seu passado também. Será que não tem que botar um ponto final no passado? Será que você não tem que voltar e pedir perdão para alguém? Será que você não tem que voltar e se arrepender do que você fez, do que você falou, para começar um novo capítulo? Quando nós não resolvemos o passado, nós não conseguimos ir adiante no nosso futuro. Porque com o Senhor não é assim. Ele não finge que não está vendo. O Senhor não finge que não vê. Ele não finge que não viu. Há uma barreira quando as coisas não é resolvida, não é consertada, principalmente no mundo espiritual. Quando as coisas não são consertadas no mundo espiritual, há uma barreira. Começaremos a ser resistidos. Somos resistidos, somos paralisados, não conseguimos avançar, não conseguimos ir adiante, não conseguimos viver o novo de Deus, não conseguimos possuir o novo de Deus, porque algo no passado ficou para trás. Mas de uma forma que não foi encerrada, que precisa ser encerrada. Então talvez precisa ver, o Senhor está falando de arrependimento. Talvez eu e você precisamos analisar o nosso passado, o nosso ontem, antes de ontem, o nosso lá atrás, ver se nós não precisamos chegar diante do Senhor e nos arrepender de algo que fizemos. Falamos, tomamos atitude, praticamos, isso aí, igreja, vai trazer reconciliação e vai trazer frutos para a sua videira. Se você não voltar e não se arrepender, Senhor, eu fiz aquilo, se você continuar se fazendo de nécio, fingindo que nada aconteceu, a sua videira é uma videira que não dá frutos. Então a conexão é cortada. Amém, igreja? Então analise lá atrás. Será que você precisa se arrepender de algo que você fez lá atrás? Será que você precisa dizer, Senhor, eu fiz isso, Pai, me perdoa, me lava, me me purifica e tira, Pai, essa barreira, tira e tudo isso que está me resistindo, tira todo esse mal, Senhor, que estava me resistindo, estava sobre a minha vida por causa da falta de eu confessar, de humilhar e de me arrepender diante do Senhor. Sabia que há tudo isso no mundo espiritual? O ser humano, ele tem facilidade para esquecer as coisas, mas o mundo espiritual não. Fica tudo pendurado lá, fica tudo pendurado. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Satanás, ele é o quê? Acusador. Ele não esquece de nada, ele não apaga nada. E quando nós damos essa liberdade para ele, o que nós precisamos fazer para nos ver livre dele? Nos arrepender. Amém? Então o Senhor está te dando uma chave nessa noite. Vocês que estão aí nas redes sociais, eu não sei o que você está vivendo, talvez você está querendo viver um novo do Senhor, mas é para você analisar se não ficou algo pendurado no seu passado, que você precisa acabar com tudo isso, pedindo perdão ou se arrependendo diante do Senhor para começar a viver uma nova história.
O arrependimento, igreja, é uma chave que abre a porta para viver os planos de Deus, e é uma chave que também fecha a porta, que nos leva a perecer, ao caminho de morte e ao caminho de destruição. Se você se arrepende, você está no caminho da vida. Se você não se arrepende, você fecha a porta e fica trancado para o lado de viver na carne, andar no caminho da destruição e perecer. Amém? Você pode usar essa chave, você pode abrir a porta e ir adiante, mas se você não usar a chave, você pode ficar preso. Isso está nas mãos de quem? Nossas mãos. Amém, igreja? Isso está nas nossas mãos. É nós. Você que precisa analisar, confessar diante do Senhor, se arrepender, pedir perdão. Pedir ao Senhor, mais uma vez, eu vou repetir. Pedir ao Senhor, depois que você se arrepender, pedir perdão. Pedir para Ele te lavar, te remir. E depois, Senhor, tira esse jugo, tira esse peso maligno espiritual nos meus caminhos, na minha vida, que estavam me resistindo por causa da falta do meu arrependimento no passado. Amém? E o Senhor limpa e você segue adiante. Amém, igreja? A igreja entendeu a importância do arrependimento na vida de um cristão? Amém? O Senhor dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Os soberbos é aquele que não se humilha, que não confessa e que não se arrepende. Talvez você vai precisar ir mais fundo. Talvez você não vai somente ter que pedir, se arrepender diante do Senhor. Pai, eu me arrependo do que eu falei, arrependo do que fiz. Talvez você vai ter que se arrepender, pedir perdão ao Senhor, e talvez você vai ter que voltar atrás diante de pessoas, situações também, e pedir perdão e consertar algo para que seja botado um ponto final naquilo e o mal seja tirado e você venha ir avante seguindo a sua vida. Amém? Por isso, igreja, vamos pensar muito nas nossas atitudes. Amém? Pense muito nas suas atitudes, o que você vai falar, o que você vai fazer, como você vai agir. Porque tudo que não é bem resolvido, tudo tem que voltar para resolver. Amém? E nós podemos escolher o caminho de ficar em paz, tranquilos. Vou dar um exemplo para a igreja entender o que eu estou falando, para nós irmos para a ceia. Às vezes somos perturbados por Satanás. Ele usa de pessoas para nos perturbar. Você pode escolher duas atitudes. Ou fica calado em espírito, crendo na misericórdia e na justiça de Deus, ou você pode cair na dele, ofender, xingar, amaldiçoar. Você pode. Só que a sua primeira alternativa, quando você fica em silêncio, clama a misericórdia e pede a justiça do Senhor, aquilo vai passar e o Senhor vai fazer justiça na sua vida. Agora, quando você abre a boca, quando você xinga, quando você amaldiçoa, quando você entra na daquela pessoa, você vai ficar pendurado no mundo espiritual. Você vai ter que voltar no futuro para resolver. Mas aquele fulano fez isso para mim. E você também fez para ele. Ele fez primeiro, mas depois você também fez. Então, você não vai dar conta do que ele fez, mas vai dar conta do que você fez. Se nós ficarmos calados, o Senhor faz justiça. Se nós fizermos o que achamos que devemos fazer, chega lá no futuro, o Espírito Santo começa a te cobrar. Lembra daquela briga? Lembra daquela discussão? Você, a pessoa, ela te instigou, você caiu, aí você amaldiçoou e xingou ela, você lançou palavras de peso na vida dela, agora você vai ter que voltar lá, pedir perdão para ela e tirar tudo que você lançou sobre a vida dela. Esse é o mundo espiritual. Porque nós temos um acusador que anda ao nosso redor. Amém, igreja? Você vai dar conta do que você falou. Se você não tivesse falado nada, você estava em paz. Por isso que eu estou dizendo, vigie as suas palavras, vigie as suas atitudes, para não chegar lá no futuro, você ter que voltar lá atrás e consertar algo que vai ser muito difícil e dolorido, mas vai ser necessário e vai ser libertador. Mas não seria necessário se você tivesse agido conforme agrada ao Senhor. Amém? Então vigie as suas atitudes, vigie as suas palavras. Amém? Glória a Deus. O que eu não pude expressar, igreja, é que o Espírito Santo continue a ministrar ao seu espírito. Mas analise, vigie. Amém? Se tiver algo para se arrepender, se arrependa, confesse. Se tiver que voltar lá atrás para resolver alguma coisa, peça graça ao Senhor, ore nesse sentido e Ele vai te ajudar, você vai botar um ponto final em tudo isso. E vai andar daqui para frente
fazendo e agradando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, convido a igreja a se colocar de pé. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos participar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Amém? A Vitória vai servir o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus e o pão que simboliza